Bom dia, meus amados. A graça e a paz do Senhor. Hoje vamos estudar 2 João, capítulo 1, verso 4, que diz: Ao encontrar algum dos teus filhos, muito me alegrei, pois eles estão andando na verdade, conforme o mandamento que recebemos do Pai. Bom, queridos, aqui o apóstolo João diz que encontrou algum dos filhos da senhora a quem ele dirige essa carta. E aí há uma certa dúvida, né, se esses filhos seriam os filhos naturais mesmo dessa senhora, né, os filhos da carne, né, ou se seriam filhos no sentido das pessoas às quais ela cuidava na igreja, né, filhos espirituais no caso, né, mas vamos a princípio considerar que seriam os filhos naturais, né, dela. Bom, em relação a esses filhos, o apóstolo João diz que ficou muito alegre, né? Por quê? Porque viu que essas pessoas, esses jovens, enfim, os filhos dela estavam andando na verdade. Olha que coisa linda, né, queridos? A diferença da visão de uma pessoa que está realmente andando com Deus e quem realmente entendeu o mundo espiritual, o evangelho, a verdade de Deus. Porque geralmente, queridos, quando uma pessoa encontra o filho de alguém e depois volta a esse alguém e diz: olha, encontrei seu filho, né, no supermercado, ou na loja tal, ou no shopping, o que a pessoa diz? Ah, ele me parecia muito feliz, ou estava bem vestido, estava com uma boa aparência, ou parecia muito saudável, né? Olha, eu achei seu filho muito simpático. Todas essas coisas muito boas, né? A saúde, né? O bom humor, a simpatia. Mas veja, olha o que o apóstolo João nota, queridos, na pessoa. Nota que a pessoa está, na verdade, está com Deus, está com o coração voltado para as coisas de Deus. Que a gente possa, queridos, reparar numa pessoa e notar isso, que é o mais importante. Que a pessoa está bem com Deus, está em paz, tem um coração cheio de amor. Isso é o principal que a gente precisa observar nas pessoas, porque se a gente observa nas pessoas, isso também é aquilo que a gente se preocupa para nós. Porque se a gente fica notando, reparando nas roupas da pessoa, é isso que a gente procura cuidar em nós. Se a gente repara na saúde da pessoa, porque esse é um tema importante para nós. Agora, se a gente nunca repara na vida espiritual da pessoa, é porque muitas vezes isso não é um tema secundário, um tema que não nos interessa muito. Então, que esse seja um interesse nosso, queridos, que a gente se preocupe com a vida espiritual das pessoas e se preocupe com a nossa. Que a gente tenha esse cuidado com as coisas espirituais, porque isso, queridos, é o mais importante na vida do ser humano, é o mais importante. Pergunte a Deus: Deus, o que o Senhor acha de mais importante na vida da pessoa? Saúde, bom humor, beleza, a roupa que veste, né, as contas para pagar, ou a vida espiritual dessa pessoa, como está o coração dela, o quanto ela está andando na verdade? Olha, queridos, não há nem o que cogitar. É claro que Deus Ele sabe que é o mais importante, é a nossa relação com Deus. Por isso, quando Jesus era perguntado quais são os maiores mandamentos, Jesus dizia: olha, é amar a Deus, em primeiro lugar, e em segundo, semelhante a esse, é amar ao próximo. Essa é a base da vida, queridos. As outras coisas, muitas são importantes, muitas são necessárias, interessantes, mas essa é a base, essa é a coisa mais importante. O nosso coração está bem com Deus, está bem com os outros, e a gente ter uma alma. Nós termos uma alma, não sermos meros animais, ou pessoas que agem por impulso, ou pessoas que não têm uma profundidade. O que nós vemos mais hoje em dia, queridos, são pessoas superficiais, pessoas fúteis, pessoas que não têm uma vida mais profunda, conversas mais profundas.
né? Você vê que a pessoa entende o que é a verdade, entende o que é a vida espiritual, entende e gosta, né, de falar sobre Deus e dos caminhos de Deus e o quanto ela quer crescer nesses assuntos. Bom, e o apóstolo João nota isso porque se os filhos dela estavam crescendo, estavam amadurecendo, estavam no caminho de Deus, claro que havia uma influência muito grande dessa senhora, da mãe dessas crianças. E que nós, queridos, possamos ser bons exemplos de cristãos, bons exemplos de pessoas de caráter, de honestidade, para os nossos filhos, para os nossos amigos, para as pessoas próximas de nós. Porque nós sabemos que o mundo, queridos, as pessoas têm crescido demais em questão de desonestidade, em questão das pessoas não terem mais valores. As pessoas estão se perdendo os valores mais básicos dos relacionamentos, né, dos negócios, da ética, né, do caráter, e que a gente possa ser como essa senhora, sermos bons exemplos, muito mais do que falar, queridos. Porque você falar para uma pessoa, olha, seja honesta, olha, seja amável, seja gentil, não grite, não faça confusão, não seja uma pessoa irascível. Olha, queridos, a palavra é muito importante, muito interessante, mas principalmente no relacionamento cotidiano, relacionamento diário, o que fala mais são as nossas atitudes. Então que a gente dê o exemplo de verdade. Em vez de dizer para a pessoa o que ela deveria fazer, que a gente faça para que a pessoa tenha com quem aprender, ver nós fazendo o certo, e a pessoa vai ficar muito mais inclinada a fazer o certo, principalmente os jovens, nossos filhos. Então que a gente dê exemplo de cristãos, queridos, porque estão faltando exemplos de cristãos, principalmente para a nova geração. Em quem que elas vão se espelhar? Em quem? Nós precisamos ser exemplos de cristãos nos nossos lares, nas nossas famílias. E que Deus possa abençoar, né, as nossas famílias, a família de cada um de nós aqui, para que cresça uma geração mais forte que a nossa, com mais caráter que a nossa e com mais entendimento da palavra de Deus e com mais apego pela verdade, pessoas mais amorosas. Que a próxima geração seja melhor que a nossa, e para isso nós precisamos, né, abrir o caminho para que essa nova geração possa se desenvolver e a gente possa deixar o mundo melhor, né, queridos? E a pergunta que eu te faço é, à medida que os seus anos vão passando, à medida que você vai, né, tendo mais experiências de vida, você está se tornando uma pessoa melhor ou uma pessoa pior? Se torne uma pessoa melhor, queridos. Não se canse de fazer o bem, como diz as Escrituras. Não se canse de fazer o bem e não desanime. Porque aquele que perseverar até o fim, esse herdará a vida eterna. Então nós temos que perseverar por nós mesmos para termos a vida eterna e também para que o nosso exemplo, a semente de luz que a gente deixar, possa frutificar e nascer uma geração mais forte e os nossos filhos tenham em que espelhar. Que os nossos filhos, antes de cometer um ato indevido, né, serem desonestos ou ferirem alguém ou cometerem algum crime, ou que mesmo sendo uma pessoa, não um crime, mas nos seus relacionamentos, que elas lembrem do que você deixou, do que você fez, do que você viveu. E pense, não, meu pai e minha mãe, ele não foi assim, ela não foi assim. Então eu quero seguir o exemplo do meu pai e da minha mãe, porque eu tenho orgulho do que eles fizeram e eu quero ser como eles. E então, meus amados, quando você for orar pelos seus filhos ou pelas pessoas próximas de você, seus familiares, peça, né, para que Deus, sempre, né, a gente pede, né, peça que Deus guarde os nossos filhos, as pessoas do mal. Mas principalmente, queridos, guardar não apenas do mal de fora, mas do mal de dentro. Que Deus possa guardar os nossos filhos, os nossos familiares, muito mais do que de acidentes, né, de assaltos
de doenças, mas principalmente que Deus os guarde do mal que brota no coração e torna as pessoas horríveis, né? Porque uma coisa é um acidente de um carro, que claro, pode ser trágico, pode ser difícil, mas pior do que isso, queridos, é o mal surgir, brotar dentro do coração e a pessoa se tornar uma viciada, uma criminosa, ou se afastar de Deus e querer uma vida longe dele. Então que a gente clame a Deus para que guarde os nossos filhos do mal de dentro, do mal no coração, para que a gente ore para que os nossos filhos e familiares andem na verdade, conforme o mandamento que recebemos do Pai, como diz o apóstolo João. Porque isso é o mais importante, eu repito, digo e repito, esse é o mais importante. Ore pela sua família, para que eles andem na verdade. Que Deus os guarde do mal, de acidentes, doenças, todo tipo de mal, mas principalmente do mal no coração, queridos. Que nossos filhos não se corrompam, sejam pessoas de caráter, sejam pessoas honestas, sejam pessoas que querem Deus, que querem andar em amor, que querem formar famílias sólidas, que querem ser boas pessoas neste mundo, pessoas de paz, pessoas que Deus se alegra e que caminham com Deus. Essa seja a nossa oração, para que quando alguém encontrar um dos nossos filhos ou um dos nossos familiares, possa dizer: olha, encontrei seu filho, seu familiar, e que bom que eles estão andando na verdade. Para isso nós precisamos dar o exemplo, para isso nós temos que orar, e que Deus possa ter misericórdia e possa abençoar nossos lares. Meus amados, que Deus possa abençoar esse seu dia, possa abençoar a sua família, e que tanto eu como você possamos ser exemplos e que os nossos familiares, nossos filhos possam andar na verdade. Que Deus abençoe as nossas famílias, a graça e a paz do Senhor.